Fala, meus heróis, tudo bem com vocês? Então, mais uma sexta-feira estamos aqui novamente para poder falar sobre mais um episódio de WandaVision. Porém, se vocês ainda não assistiram o episódio, eu aconselho vocês a irem lá no Disney Plus agora e assistir. Por quê? Porque esse vídeo, assim como os outros, ele vai conter spoilers do que foi apresentado nesse novo episódio. Diferente dos 3 últimos episódios que já foram exibidos, em que a série se mostra nos anos 50, 60 e 70, esse novo episódio, esse quarto episódio, ele traz uma nova perspectiva. Por quê? Ele mostra o mundo fora dessa realidade da Wanda. E aí, a partir disso, nós descobrimos algumas informações e novas perguntas são levantadas. Para começar, esse episódio ele é basicamente focado na Mônica e na SWORD. A SWORD é essa nova organização do MCU, ela já existe nos quadrinhos também. Lá nos quadrinhos ela é a contraparte espacial da S.H.I.E.L.D., mas aqui no MCU, nessas novas séries, ela veio provavelmente para poder preencher esse espaço que a S.H.I.E.L.D. deixou, já que ela, em teoria, deixou de existir lá em Capitão América, o Soldado Invernal. Não temos muitos detalhes ainda da SWORD, porém o episódio já mostra o quartel-general deles, já apresenta alguns personagens, mostra que a própria Mônica, ela trabalha para a SWORD, E é interessante porque é dito que a mãe dela, a Maria Rambeau, que apareceu lá em Capitã Marvel, ela foi responsável pela criação da SWORD. Não sabemos a data de fato, quando a SWORD foi criada. E isso meio que dificulta saber há quanto tempo eles estão em atividade. Se eles estavam em atividade em paralelo com a S.H.I.E.L.D. ou não, se eles são, em teoria, mais novos que a S.H.I.E.L.D. Ainda, na verdade, a S.H.I.E.L.D. é mais velha do que eles, já que a S.H.I.E.L.D. foi criada lá nos anos 50, depois da Segunda Guerra. Porém, não sabemos como eles ficam agora nesse novo cenário do MCU. O episódio ele começa logo após o estalo que o Hulk dá lá em Vingadores Ultimato, trazendo todo mundo de volta. A Mônica, ela acorda no hospital, e aí ela descobre que a mãe dela, que é a Maria, infelizmente faleceu. Ela volta para a SWORD, conhecemos um pouco as instalações, Temos algumas dicas aí. Há quem diga também que já temos a primeira dica do Quarteto Fantástico, que a SWORD tinha um programa espacial. Porém, depois do estalo de Thanos, e que dizimou metade da população de todo o universo, esse programa foi suspenso justamente pela falta de pessoas, Quem sabe aí esse programa não foi responsável por mandar o Quarteto Fantástico para o espaço? Não sabemos. Provavelmente vamos descobrir lá no filme deles. Ela se reitera, sobre tudo o que aconteceu no mundo e ela é mandada para uma atividade de campo para poder investigar uma situação no interior de Nova Jersey, lá na cidade de Westview. Sim, a mesma cidade em que se passa os sitcoms, essa realidade que era pela Wanda. Quando ela chega lá, ela se encontra com o agente do FBI, Jimmy Woo. Para quem não lembra, Jimmy apareceu lá em Homem-Formiga e Vespa, Ele foi responsável por cuidar da condicional de Scott, enquanto Scott estava em prisão domiciliar. E aí eles conversam um pouco, Eles conversam até com o xerife local. E eles estranham que o xerife não consegue ver a cidade. Para o xerife, aquela cidade de Westview não existe, nunca existiu. E apenas Jimmy e Mônica, até aquele momento, eles conseguem enxergar. Aí Mônica usa um dos seus drones para poder tentar investigar dentro da cidade. Quando isso acontece, o drone ele desaparece, ele entra no campo, numa barreira que tem, e desaparece. O engraçado é porque esse drone é o que aparece lá no segundo episódio, aquele helicópterozinho de brinquedo que cai. Pois bem, ele é o drone que a Mônica mandou. E nesse mundo da Wanda ele tem esse visual de brinquedo, porém no nosso mundo ele tem um visual totalmente diferente. E é revelado durante o episódio que quando as coisas entram nessa realidade da Wanda, elas alteram sua forma para poder se adequar ao período de tempo em que a realidade se passa, no caso, ao período de tempo em que o sitcom está se passando. E nisso a Mônica, ela se aproxima da barreira, coloca a mão, e quando ela coloca, ela é puxada para essa nova realidade. Depois que a Mônica some, a SWORD cria, toda uma contenção em volta da cidade, do espaço da cidade. E aí nós temos o retorno de Darcy. Para quem não lembra, Darcy foi a estagiária de Jane lá em Thor 1 e em Thor Mundo Sombrio, E aqui ela está de volta junto com outros especialistas justamente para poder investigar essa situação dessa cidade, para poder saber o que está acontecendo, o que é esse campo de energia que está em volta de Westview, E também
para tentar saber quem foi o responsável por fazer isso tudo. Darcy consegue captar ondas magnéticas transmitidas pela televisão, e aí ela tem a ideia, né, o estalo de conectar uma televisão antiga a um dos seus computadores para poder transmitir esse sinal. E aí que nós vemos o sitcom. Engraçado porque esse episódio, ele basicamente se passa em paralelo com os primeiros 3 episódios, já que a SWORD está monitorando tudo, então Darcy está lá monitorando, né, junto com todos os outros, e eles conseguem várias informações, inclusive de habitantes. Porém, aí tem uma questão interessante, porque em um determinado momento é mostrado um quadro, né, onde eles colocam todos os habitantes da cidade e as identidades deles reais, né, falam os nomes reais. E se a gente notar, dá para ver Agnes, a ficha de Agnes na parede, porém ela não tem uma identidade. E outra coisa, a personagem da Dot, ela não tem uma ficha, o marido dela tem a ficha, porém ela não tem. Então já fica aí a questão, quem é ela? Será que ela é uma intrusa? Será que ela é responsável por tudo isso? Ainda não sabemos. À medida que o tempo vai passando, né, eles conseguem encontrar a Mônica nessa realidade da Wanda, né? E eles notam que a Mônica está diferente, que ela está agindo como uma nova pessoa dentro desse mundo, né? A partir daí que as coisas vão ficando estranhas, porque Darcy nota novamente que em alguns momentos, né, a transmissão ela é censurada. Ela é como se uma cena ela fosse cortada e já emendasse uma nova cena para poder preencher esse espaço. O episódio vai passando, vai terminando, né, vai chegando no final, e aí nós vemos uma cena que nós vemos o complemento da cena que aconteceu lá na semana passada, né, no episódio 3, quando a Mônica ela é expulsa dessa realidade. Agora nós entendemos como ela acontece. Depois que ela falou de Ultron, né, e que nós vimos a mudança da Wanda, é mostrado que a Wanda viu a Mônica como uma intrusa nessa realidade, como uma ameaça. E aí a atitude dela muda totalmente. Ela se torna muito mais agressiva. Ela usa seus poderes para poder literalmente colocar a Mônica para fora desse mundo, né? Depois ela conserta todo o estrago que ela fez. E depois que ela faz isso, ela olha para as próprias mãos, tipo, o que está acontecendo, né? O que eu fiz, tipo, o que é esse poder que eu tenho? Meio sem entender. Nisso a gente fica, né, nessa dúvida de que a Wanda às vezes tem esses momentos de lucidez, depois tem esses apagões, né, sem saber o que de fato está acontecendo. Porém, dá para notar que, de certa forma, ela sabe o que ela está fazendo, né, que ela está tentando preservar essa realidade dela. E também meio que confirma, de certa forma, algumas teorias de que existe algo por trás, que não é só a Wanda ali agindo, que provavelmente tem algum outro ser, outra pessoa, ou influenciando ela, ou a ajudando a criar esse mundo. Porém, a parte mais sinistra do episódio é no final. Por quê? Porque depois que Wanda manda a Mônica para fora da sua realidade, que Visão entra em casa de volta, né, perguntando o que aconteceu, se Wanda tá bem e cadê a Mônica, né? Wanda fala que tá tudo bem e aí ela vira. Quando ela vira, nós nos deparamos com o Visão morto. O rosto dele tá todo branco, ele tá com um buraco na testa que onde, né, tinha a joia da mente e que Thanos arrancou, né? E aí nós notamos que aquele Visão que nós estávamos vendo a todo tempo era de fato o corpo morto do Visão lá de Guerra Infinita e que a Wanda de alguma forma fez ele andar e ele falar e ele agir como uma pessoa viva. Então nós temos literalmente o Visão zumbi interagindo com a Wanda. Esse fato, né, do Visão morto, desse Visão zumbi estar interagindo com a Wanda, levanta uma questão, que é: será que a Wanda foi lá em Wakanda, no laboratório da Shuri, para poder pegar o resto do corpo de Visão que deve ter ficado, né? Que depois da luta contra Thanos, eles devem ter recolhido o corpo do Visão, né? Devem ter deixado em algum lugar. Se não for em Wakanda, pode ter sido na sede dos Vingadores, no caso dos Novos Vingadores, né? Então fica aí essa questão. E o episódio termina mostrando, né, Mônica do lado de fora e ela falando que é a Wanda que causou todo aquilo, né? Que a Wanda que criou aquele novo mundo, aquela nova realidade, que de certa forma apagou a cidade de Westview para o resto do mundo, né? Para algumas pessoas. E o episódio termina assim. Pessoalmente falando, o episódio foi bom, foi interessante, né? Trouxe uma nova perspectiva sobre a série, né? Até porque a gente pôde ver esse lado de fora, né? Como a SWORD está lidando com isso tudo, né? E por que a SWORD está aí justamente para poder investigar essas atividades paranormais. E é interessante que a Mônica, no começo, ela fala que eles têm aliados, né? Não só na Terra, como fora também, né? Provavelmente já dando a dica lá da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, né?
porque vimos o Nick Fury em uma nave, provavelmente uma outra parte da SWORD, né? A divisão espacial dela. Então fica aí essa questão, né, de como a SWORD está agindo nisso tudo. Já temos esse pequeno vislumbre, né? Porém, temos mais questões do que respostas, porque, de fato, vimos como tudo está sendo tratado, temos essa nova realidade, né, que a Wanda e outra pessoa e outro ser criou. Porém, não sabemos, de fato, ainda quem são essas ameaças, né, ou quem é essa ameaça. Não temos um salto de tempo nos sitcoms, né? A Darcy até brinca com isso, né? De por que são sitcoms, por que pular de década em década, as mesmas perguntas que os fãs estão se fazendo. Então a gente só vai retornar para esse mundo de sitcom na próxima semana, né? Com os anos 80. Porém, esse episódio ele serviu para uma coisa em específico, serviu para dar um novo tom para a série, porque é provável que a partir de agora as coisas vão ficar muito mais estranhas. Não devem se focar apenas no mundo do sitcom, né? Também no mundo real, com a SWORD fazendo esse paralelo, né? Até com a própria Mônica contando certas situações, tentando entender tudo. E já o fato de mostrar esse Visão morto-vivo interagindo com a Wanda também já traz novas questões, né? Significa que o Visão de fato está morto. Então isso já levanta muitas perguntas, né? Vamos esperar para ver como tudo isso vai ser lidado ao longo dos próximos episódios, né? Até porque o próximo episódio já é o 5º, já chegamos na metade da temporada. Então, de fato, a partir de agora as coisas vão começar a andar, mais respostas devem ser dadas, né? As coisas vão ficar mais frenéticas. E esperamos que o vilão, né, apareça, ou quem sabe, né, Pietro apareça, né? As expectativas dela querer aparecer nesse 4º episódio. Porém, não ocorreu, né? Porém, tá aí o 5º pra gente poder saber o que de fato vai acontecer, né? Ver mais dos Gêmeos. E fica a expectativa, né? Muitas perguntas, poucas respostas novamente, porém já temos aí um novo clima. Se vocês estão gostando desse nosso review, né, de WandaVision, deixa aqui nos comentários, né? Não se esquece também de se inscrever, de ativar o sininho de notificação e de deixar aquele curtir, porque ajuda a gente, né? Ajuda também a engajar bastante. Deixem suas sugestões nos comentários, suas opiniões, o que vocês acharam do episódio, suas teorias, porque teoria, gente, é uma coisa boa, teoria é o que eu mais faço sobre essa série, então não se esqueçam de deixar aqui embaixo, né? Porque a gente vai ler, a gente vai responder. Eu, particularmente, vou ler tudo, vou tentar responder o máximo possível. Sempre trazendo, né, algumas opiniões pessoais, dialogando com essas teorias que os fãs têm. Nos vemos na próxima, né? Com mais expectativas sobre WandaVision, né? Aguardo ansiosamente as respostas de vocês sobre como tá indo o andar da série, se estão gostando. E nos vemos na próxima sexta e desperte o herói que há em você.